Olá, o trabalho de hoje é fazer faxina na máquina. Aqui a minha máquina já está dando sinais de que precisa de uma limpeza mais profunda. Então, vou aproveitar e mostrar alguns detalhes também para quem está terminando o trabalho de inverno e queira guardar a máquina, ou quem queira vender, também precisa limpar antes de vender, ou uma manutenção normal que se faz na máquina quando ela já está assim com bastante sujeira, bastante detrito que se fixa na máquina depois de tanto usar. Para fazer a faxina, eu vou precisar de algumas ferramentas que auxiliam nesse trabalho. Óleo, é indispensável lubrificar a máquina depois que faz a limpeza. E a limpeza não se faz com água. A parte metálica, eu uso o óleo mesmo para limpar. Preciso de uma escova, um pincel como esse para limpar a sujeira e ajudar. Palitos de madeira de vários tamanhos, de vários tipos, para ajudar a puxar a sujeirinha que fica aqui dentro. Porque cai da antena, conforme você vai levando o carro, aqui dentro acumula muita sujeira. E nós vamos precisar tirar todas as agulhas também. Então, para tirar a agulha, eu venho aqui dentro da máquina e tiro o listel. Empurro ele de um lado para o outro e ele vai sair. Vou lá na outra extremidade, aproveito e tiro o carro também. O carro vai ser uma limpeza à parte. E o listel que eu empurrei lá, aqui já vem saindo. É só tirar com cuidado. Já observo também o estado de conservação dele. Se ele estiver com problemas, eu preciso trocar. Essa espuma aqui não pode ficar muito molinga. Ela precisa ficar firme. Também não pode ficar muito baixa. Se ela estiver baixa, não segura as agulhas no lugar, as agulhas começam a pular. Então, eu observo se essa espuma está normal, sem problema. Deixo ela do lado. Ela volta depois que eu colocar todas as agulhas na máquina. Ok? Há pessoas que costumam fazer a troca dessa espuma. Eu não gosto de trocar, eu já tentei 2, 3 vezes e o resultado não foi muito bom. Então eu prefiro levar numa loja autorizada que tenha peças assim de máquina, levo essa, eles me trocam por uma outra e o preço não é muito caro não. E essa conservação ajuda o meu trabalho também. Então a minha ainda está em bom estado de uso, só um pouquinho suja. Passo um paninho nela e deixo ela reservada. Depois que eu tirei isso, tiro todas as partes, antena, tudo que sair eu consigo tirar, eu tiro da máquina para ajudar na limpeza. Deixo a antena no lado, depois eu vou só passar aqui uma espuma com um pouquinho de óleo para tirar qualquer resíduo que possa ter. Sujeirinha de mosca, enfim. Os detalhes de poeira aqui eu vou passar com um pano. Resíduos assim, eu deixo um jornal no chão para ir acumulando. Enfim, tirei o listel, agora eu venho com todas as agulhas, tirando uma a uma e já limpando. Deixo uma caixa reservada onde eu vou colocar as agulhas limpas. Limpo a agulha uma a uma e coloco na caixa, reservando na caixa. Começo a limpeza pelas agulhas. Pego uma malha que não solte fiapo, que não solte nenhuma fibra, ou uma toalhinha dessas de TNT, que também ajuda, ela é absorvente, então ela não deixa muito óleo na agulha. Embebo um pouquinho de óleo nessa toalhinha e vou tirando uma a uma dessas agulhas. Passando na toalhinha.
Limpei a agulha, deixo reservada na caixa. O melhor para tirar a agulha é deixar a agulha fechada, para que ela não enrosque na máquina. E com paciência, 200 agulhas vão sendo limpas, uma a uma. Parece pouco, mas essa sujeira aqui, com o tempo, se você deixa a máquina sem trabalhar por um tempo, ela vai endurecendo e não consegue despachar o ponto de acordo, ou não consegue fazer o desenho, caso seja rendado ou relevo, ou alguma coisa assim. Então, sempre é bom limpeza, manutenção a cada 6 meses, dependendo do quanto você usa a máquina, ou pelo menos uma vez por ano. Limpando bem e deixando ela reservada. Depois que eu tiver limpado todas as agulhas e a máquina por dentro, por último eu trago as agulhas de volta. E é claro, ela vai soltando sujeira também, porque ela traz de dentro da canaleta sujeirinhas que ficam ali por causa do fio que desce, principalmente lã. A lã solta muito resíduo. E com o passar do tempo, esse resíduo que sobra, mais o óleo que é usado para lubrificar, vai empastando, vai endurecendo dentro da máquina. E as engrenagens da máquina não conseguem trabalhar normalmente. Fica pesada, fica dura, a agulha não sobe. Aliás, outra observação enquanto vai tirando agulhas é ver se ela está perfeita. Se ela não está com a parte da cabecinha aqui meio torta, ou não fecha direito. São observações, sendo que ela está boa, leva para a caixinha. Se ela não estiver boa, deixa separada para troca depois. É ideal sempre ter reserva de agulhas para trocas assim, quando se faz uma limpeza ou acidentalmente alguma que machuque com o carro, que se quebre ou entorte com o uso. As agulhas do canto quase não são usadas, as principais são as do meio, mas mesmo assim precisam ser limpas. Já foram 10, agora só faltam mais 190.
Já dá para perceber que mais para o centro a sujeira se acumula aqui próximo às agulhas. E ao tirá-la já solta um pouquinho. Vou ter muito trabalho para a limpeza ali dentro. Isso é um bom sinal, sinal de que a máquina trabalhou bastante. E eu também. Já foram 40, só falta mais um pouquinho. E o meu paninho vai ficando sujo, mas eu não volto a colocar o óleo nele. Essa quantia de óleo que foi colocado aqui já é o suficiente para limpeza e lubrificação da agulha. Se eu uso mais óleo que é necessário, ele fica encharcando aqui. Depois eu vou precisar repassar 2 ou 3 vezes um pano seco para limpar a agulha, porque senão ela vai sujando o trabalho que vai ser feito depois. Olha, já solta sujeira aqui do fundo e aqui na frente. A minha máquina trabalhou. Às vezes fica difícil soltar a agulha por causa da sujeira que prende ela aqui no fundo. Então sempre é bom não forçar demais. Se você não consegue puxar, pega um desses palitos de madeira, tira a sujeira primeiro para depois soltar a agulha. De pouquinho em pouquinho são acúmulos muito grandes que você colhe ali. E na parte central da máquina é onde mais suja, porque fica perto da antena, porque é onde a maioria das peças são feitas, pelo menos para mim. Parece uma agulha nova, de tão brilhante e bonito que fica. Mas dá trabalho. Outra dica também é não deixar para fazer o trabalho em etapas. Começa num dia para terminar no outro. Isso não dá certo. O melhor é pega um dia apenas para isso, para limpeza. Você começa limpando pelas agulhas, faz todo o processo de limpeza e depois termina fechando a máquina. Tudo isso no mesmo dia, para não perder nenhuma peça, porque essa parte de trás também vai ser aberta. E existem parafusos aqui. Se você começa num dia e perde uma das pecinhas, depois para deixá-la fechada fica complicado sem o parafuso. Então, especifica, determina um dia que você vai fazer a faxina da máquina. E é nesse dia que você começa e termina o serviço. Olha, já fiz 70 agulhas. Só falta mais 130. Quando pisca o olho, eu já cheguei no final. E outro detalhe também importante. Não dá para ter muita dó da mão nesse dia, porque suja mesmo. A limpeza da máquina eu já tentei fazer com luvas, não adianta. Você fura a luva e a mão fica manchada do mesmo jeito. Então, depois que eu terminei, aí eu vou para a manicure. Enquanto isso, vamos tirando agulhas.
Todas as agulhas da máquina já tiradas e limpas, reservo. E agora vou começar a limpar a cama da máquina. Essa fita numerada, agora ela sai e também precisa ser lavada. Essa pode ser lavada com água e sabão, então eu vou deixar de molho para soltar a sujeira toda. Se ela estiver danificada, muito danificada, principalmente nessa parte da frente aqui, pode ser substituída. Não é cara e é uma utilidade para a gente contar, desde fazer pontos rendados ou trabalhados, contar as 24 agulhas correspondentes à cartela. Ela só volta para a máquina depois que estiver bem seca. Não posso trabalhar com uma peça assim molhada, porque vai comprometer o restante da máquina. Então, vou lavar. E agora, também com o auxílio desses palitinhos, eu vou cutucar aqui, puxando a sujeira que eu consigo da cama da máquina para cima. Principalmente nessa parte aqui central, que já soltou com as agulhas, soltou bastante sujeira. Tento trazer para cima o que for possível desses resíduos aqui. E também usando uma das agulhas, eu posso entrar nessa cava frontal e puxar. Se o palitinho não consegue puxar, com a agulha também ajuda. Esse é um trabalho que demora bastante, então vamos limpando de pouco em pouco antes de abrir toda a máquina. Se tem um aspirador de pó, ajuda aqui também depois a limpar. Depois que eu puxei todos os resíduos de dentro, os que eu consigo, eu passo o aspirador para ele tirar, para não passar de um lugar para outro a sujeira.
Em 30 agulhas, olha a quantia de sujeira que eu consegui tirar. Fora o que ainda tem lá dentro que não saiu com o auxílio dessas ferramentas. Vou recolhendo, vou limpando e sempre puxando para fora, não empurrando para trás. Sempre puxando no sentido dessas aberturas onde entrou e saiu a agulha. Aqui dentro existem muitas engrenagens com molinha. E se eu empurro a sujeira para trás, é difícil tirá-la depois. Então, paciência e muita calma. Vou puxando todas essas. Se eu encontrar um rato ali dentro, eu aviso para vocês. Depois que eu conseguir tirar a sujeira com o palito ou com a agulha, vou passar o aspirador de pó para ver o quanto ele consegue tirar antes de abrir a máquina, antes de abrir essa parte de cá. Então, o barulho agora vai ser do aspirador. E ainda sai sujeira. O que não pode ter aqui é pressa para fazer o serviço. Então, vamos com calma para fazer um trabalho bem feito. Ela não precisa ficar nova, porque ela vai trabalhar ainda, eu não vou fechar. Mas eu quero que ela esteja mais operante. Sem problema nas agulhas, sem problema em levar o carro. E o aspirador também ajudou a acumular mais a sujeira que não conseguia tirar com a agulha antes.
Agora abro a parte de trás da máquina, cuidando dos parafusos que precisam voltar para um lugar específico. Esse é um tipo de parafuso difícil de achar o tamanho certo, então não dá para perder. Essas engrenagens eu não costumo mexer, apenas verifico se ela está girando, se não tem nenhum impedimento. Essa parte ela sai e deve voltar para o mesmo lugar. Se tiver alguma sujeira muito aparente, uma quantia de pó aqui dentro muito aparente, daí eu limpo, senão eu não mexo. Aqui eu vou só passar um paninho. Algumas nuvenzinhas de sujeira ainda tem aqui no canto, que eu consigo pegar. Imagine toda a sujeira, mais o óleo da lubrificação e um tempo parado, como a máquina não ficaria. De tempos em tempos, é bom sempre fazer uma limpeza mais profunda na máquina, não só um paninho. Se não gosta de fazer esse tipo de trabalho, as assistências técnicas costumam fazer. Daí já faz a manutenção da máquina também. Caso tenha alguma peça, algum parafuso que precisa apertar e você não notou. Eu gosto de trabalhar da minha forma, no meu tempo, e faço a minha manutenção dessa maneira aqui. A parte da cama da máquina eu não costumo mexer além disso. Se for levado na assistência técnica, eles abrem esses parafusos, tiram a lateral e fazem uma lavagem, uma limpeza bem profunda por dentro, nas engrenagens inclusive. Mas isso somente eu levo se a máquina estiver dando sinais de problema mesmo. Senão eu faço a manutenção dessa forma aqui. E depois que foi limpo a parte interna, retorno essa capa aqui e os parafusinhos. Foram 3 parafusos que saíram, 3 parafusos precisam entrar. Eles têm o mesmo tamanho. Essa alavanca da cartela que coloca para a bolinha, para o triângulo normal e para o triângulo espichado, na minha máquina eu não tenho uma capa. Ela tem um detalhe aqui em cima e o meu quebrou, eu não consigo achar outro. Mas funciona normalmente sem problema algum. Agora limpo novamente a parte de cima, porque a mão já ficou toda melecada. Feita a limpeza, voltam as agulhas para a máquina. Ao voltar as agulhas para a máquina, eu passo novamente a cada agulha num paninho, só que agora seco, sem óleo,
para tirar o máximo que tiver de óleo aqui. Ela está lubrificada, mas não vai ficar sujando tanto as próximas peças que eu vou trabalhar. Porque, olha, mesmo limpando, elas ainda soltam resíduo. E volto uma a uma para a máquina. Elas não têm uma posição específica. Essa agulha é só nesse lugar. Essas 200 agulhas são iguais para a máquina 830, que é o número dessa minha máquina. Porém, se você tem vários tipos de máquina, as agulhas diferem de um modelo para outro. Existem umas com uma lombadinha aqui, outras mais compridas, outras mais curtas, essa parte da cabecinha aqui. Então, cada máquina com a sua agulha. Lubrifico na primeira vez. Agora só limpo o pano na agulha e volto com ela para a posição que eu quiser, achando as 200 agulhas novamente. Lubrifico na primeira vez e nessa vez só limpo a agulha do excesso que tiver de óleo. Para colocar, eu abro a agulha, venho com ela na canaleta vazia, empurro e volto. Ela tem uma mola aqui dentro que ela precisa ficar firme, ficar presa. Não vou chamar a agulha para cima ainda, porque eu não tenho o listel nela. Então, ela precisa estar lá embaixo. Limpo. Seguro nessa parte da lombadinha. Venho com a agulha aberta, trago bem para cima, ergo o pescocinho dela aqui, para ela entrar na cava correspondente lá atrás. A troca de agulhas é feita da mesma forma. Caso você tenha quebrado uma agulha ou precise trocar a agulha que ela esteja torta, é feito da mesma forma. Tirando o listel, abrindo a agulha e voltando ela para o lugar. Verifico novamente se elas estão funcionando, abrindo e fechando a agulha normal. Se não estiver, é bom substituir. A agulha que dá problema em qualquer tipo de trabalho. Malha lisa, malha em relevo, em jacar, rendado principalmente. Então é melhor que elas estejam perfeitas, senão é melhor substituir. Vou colocando uma a uma e depois coloco o listel. Se você vai deixar a máquina fechada depois da limpeza, não coloca o listel, deixa ele solto, avulso por sobre. Porque ele, mesmo sem trabalhar, ele acaba ficando preso nas agulhas e essa espuminha, comprimindo, ela gasta a força que ela tem. Então, ela vai sendo corroída, ela vai se danificando. Então, se você não vai trabalhar com a máquina, deixa o listel solto. Colocadas todas as agulhas, agora volta o listel, com a parte da espuma para baixo. Coloca ele até o final, que ele não sobre nem de um lado e nem do outro. Agora as agulhas vêm para cima normalmente, sem problema.
parte da máquina feita. Agora as pequenas peças nós vamos limpar individualmente fora da máquina. Aqui o meu celeróide ainda não secou, então eu vou colocar um outro para substituí-lo. É colocado embaixo das agulhas, acertando bem as agulhas centrais, que é o 0, até a 100 de um lado e 100 do outro. Peças que podem ser lavadas, eu posso lavar a parte, deixar secar e guardar. A minha não está tão suja assim, então somente passo um paninho seco em cada uma delas. Essas que possuem a parte plástica e a parte metálica, preciso cuidar se eu lavo com água, sabão, que ela não estrague, que ela seque direito antes de entrar em contato com a máquina. O contador de carreiras não pode levar água, porque aqui dentro são engrenagens metálicas, então somente faço a limpeza pro lado de fora. Partes da máquina e frontura, como o cabo que liga à frontura, também é metálico. Só limpo a parte com paninho seco. E por dentro, se tiver sujeira, também limpo longe da máquina, porque ela já está limpa, né? Demorou para limpar, mas... O engate do carro, da mesma forma, só limpo superficialmente, não vai com água, não vai com sabão, nem lubrificante. Essa parte é somente paninho seco. Caso precise tirar as escovinhas de baixo, recoloca elas depois, só para limpar, porque acumula sujeira aqui também. Acumula fio que enrosca nessas escovinhas e é bom deixá-las trabalhando perfeito, já que mexemos na máquina, mexer aqui também. Se tiver algum fio que está prendendo a escovinha, precisa girar perfeita. Se tiver dura, é porque tem algum fio por baixo segurando. Então, tira esse parafuso e depois limpa e coloca de novo. Ele tem uma aruela para deixá-lo assim, trabalhando bem. E o carro, da mesma forma, paninho seco por cima. Alguns parafusos precisam ser apertados novamente. No caso desse
cabo meu aqui, por exemplo, ele afrouxa com facilidade esse parafuso lateral e eu preciso sempre estar apertando. E também esse parafuso que segura, que faz esse parafuso do NH também solta, afrouxa com facilidade. Então são os únicos parafusos que eu mexo. Os demais parafusinhos aqui, não mexo neles. Se tiver algum que esteja saltando, só aperto. Aqui existe uma regulagem. Cada uma dessas linguetas que vem, elas têm uma regulagem. Se eu fico mexendo com o parafuso, eu posso colocar numa regulagem diferente e prejudicar todo o andamento do carro. Então eu prefiro não mexer. Depois que limpei o carro com o pano seco, venho no trilho de trás e no trilho da frente do carro e lubrifico. Apenas com uma gota de óleo para facilitar ele correr. É essa lubrificação que recebe a máquina. É feita no carro. Depois, recoloco o carro e faço ele andar. Conforme ele vai andando, ele vai depositando no trilho da frente e no trilho de trás o óleo que ajuda na lubrificação da máquina. A máquina em si não ganha lubrificação em nenhum ponto, a não ser no carro, que depois distribui para a máquina onde é necessário. E assim a máquina está pronta para trabalho, ou, se eu quiser guardar, tiro o listel e deixo o listel solto. A frontura eu costumo tirar da máquina, tirando os parafusos laterais, para fazer a limpeza numa mesa plana. Um detalhe que eu esqueci de dizer, a frontura também possui um listel. Eu preciso tirá-lo para tirar as agulhas. Só que esse listel não é igual ao da máquina, ele não tem a espuma. Ele é um listel somente de uma estrutura plástica. Diferente do de cima, então ele não pode substituir. Caso eu não encontre um, colocar o outro não funciona. Para esse tipo de máquina da Eugene, esse sem espuma é o da frontura. Quando é da máquina, ele tem espuma. Essa também era uma dúvida de uma inscrita, que ela não conseguia achar o listel para a parte da máquina e quis colocar o da frontura e não serviu. Então, nossa dica por hoje é manutenção da máquina, limpeza e conservação da máquina. Eu faço dessa forma. Existem muitas maneiras de se fazer o mesmo trabalho, mas para mim esse tem sido um resultado bem satisfatório. Por hoje, bom trabalho!